A gente vai falar agora sobre ciência e religião. Mas antes, acompanhe comigo esse VT, veja só. O relacionamento entre ciência e religião vem desde a antiguidade. No momento em que o homem começou a adquirir conhecimento sobre o que chamamos realidade, muitas foram as críticas e concordâncias entre um pensamento que transcende o natural e aquele que o considera seu limite. Muitos acreditam que o conflito entre ciência e religião não pode ser solucionado, pois os elementos explicativos da ciência adotam uma metafísica naturalista, enquanto que a essência da religião é acreditar no sobrenatural. Os temas mais complicados seriam certamente os milagres e as experiências religiosas. Devemos acreditar na medicina ou na cura pela fé? Ou unir as duas? Ciência e fé não são conceitos excludentes, pelo contrário, pode-se dizer que estão interligados e que são complementares. Há vários séculos essa questão vem ocupando lugar tanto nos espaços acadêmicos científicos como nas conferências religiosas. Inclusive, muitos conceitos da ciência foram criados por padres, como a própria teoria do Big Bang, que foi elaborada pelo padre Georges Lemaitre. É possível ser cientista e religioso e vice-versa. No entanto, não se pode confundir a finalidade de cada uma delas. Por isso, acompanhe agora esse papo sobre a relação entre fé e ciência. Aliás, o assunto é muito interessante. E, ó, foi citado Georges Lemaitre, mas a gente pode falar aqui de tantos e tantos métodos de científicos, trabalho científico criado dentro da Igreja Católica. É interessante lembrar isso, né? Próprio franciscano Roger Bacon, né? Roger Bacon foi quem desenvolveu o chamado método científico, né? E assim a gente tem outros e tantos e outros exemplos aí da ciência, né? A licença fundamentada ali dentro dos mosteiros, dentro de tudo, dentro da fé. Mas eu vou conversar com o nosso amigo, o grande teólogo Luciano Stein. Luciano, boa tarde, muito obrigado de estar com a gente aqui na Rede Vida. É uma alegria muito grande. O Luciano está sempre aqui com a gente, mas hoje ele está um homem que dá palestra no Brasil e no mundo todo, não dá para ficar preso aqui no estúdio. Então, por isso que ele está com a gente. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Padre Joás. Tudo bem? Sentimos sua falta, apesar de estar também, como agradeceu no início, muito bem representado pelo Padre Lúcio aí, nas suas merecidas férias. Obrigado. Ou, como disse aí, a sua ausência temporária. Mas, de qualquer maneira, é bom tê-lo de volta, com seu dinamismo e alegria. Muito obrigado. Ô, Luciano, você é um homem certo para falar sobre isso, né? Porque um homem ao mesmo tempo da ciência e ao mesmo tempo um homem da fé, né? Eu te conheço e sei como você é respeitado no mundo todo por isso. Mas diga pra gente, com essa propriedade que você tem, ciência e religião possuem muitas coisas em comum, não é verdade? Olha, ciência, eu costumo dizer que ciência e fé são irmãs. E elas se dão muito bem. Os primos é que brigam. O que eu quero dizer com isso? Os discípulos da fé e os discípulos da ciência, na busca de espaços, acabam não compreendendo o outro lado e criaram situações. É importante lembrarmos que até o século XVIII, a teologia era considerada a principal ciência no centro acadêmico. A partir dos eventos na Europa, o Iluminismo e outras aberturas que ocorreram, onde a liberdade religiosa no pós-reforma tomou conta da Europa e os impérios começaram a ruir, e as fragilidades sociais e políticas se manifestaram, muitos segmentos tiveram liberdades. Entre as liberdades que ocorreram na Europa, foi a liberdade institucional para a educação, onde os centros acadêmicos saíram do controle das igrejas e passaram a ser vistos também como um negócio. Muitos cientistas que na época não foram compreendidos ou teimaram em teorias que não tinham como ter sustentação,
tanto por não compreensão ou por teimosia, eles acabaram gerando conflitos com autoridades eclesiásticas. Quando eles tiveram essas aragens de liberdade, a primeira coisa que procuraram fazer foi excluir a teologia, entenda-se Bíblia, dos centros acadêmicos. Quando eles fizeram isso, reputaram como falso tudo que estivesse vinculado à igreja. E a Bíblia era a principal ferramenta desse vínculo que havia entre o centro acadêmico e a igreja. Essa refutação de tudo que estivesse na Bíblia gerou uma perseguição contra a fé pelo meio acadêmico. Muito também como uma forma de vingança, algumas perseguições que tinham sofrido por alguns religiosos. E aí começa, então, uma guerra entre fé e ciência, que, na verdade, não existe. A origem das duas, elas são divinas. Deus é o pai da ciência, ele é o pai da fé. É dele que vem tudo. Se você pegar, por exemplo, um dos termos para ciência na Bíblia é conhecimento. Lá em Isaías 11:2, fala dos 7 Espíritos de Deus, as 7 manifestações que Deus tem para se manifestar ao homem. Um deles é o Espírito de conhecimento ou de ciência. 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 11, o apóstolo Paulo fala sobre os 9 dons do Espírito Santo. Os primeiros 2 é a palavra de sabedoria e a palavra da ciência. O mesmo Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3, que em Cristo Jesus estão todos os mistérios da sabedoria e da ciência. E se não fossem os padres, se não fossem os cristãos da Idade Média e agora do nosso tempo, que buscassem nas Escrituras respostas para elucidar questões científicas, aqui eu cito Louis Pasteur, eu cito Newton, eu cito o próprio Einstein e outros diversos que conseguiram entender na Bíblia respostas que não conseguiam no centro acadêmico. Jó, por exemplo, fala no capítulo 25 que o ar tem peso. Ora, o livro de Jó foi escrito há quase 4.000 anos. E ele também fala que o núcleo da Terra é um fogo consumidor. Como é que ele sabia disso há 4.000 anos atrás ou mais, que poderia pesar o ar e que poderia haver que o núcleo da Terra é com fogo? Como é que ele tinha isso? Pela ciência revelada, pela fé que ele possuía. Quando Deus manda Abraão contar as estrelas para ver se ele pudesse contar a descendência dele na história do Gênesis, o que Deus está fazendo aí com ele? Uma aula de astronomia. Ele está entendendo sobre os astros, porque eles estudavam isso. Então, fé e ciência são maravilhosas e aquele que sabe conjugá-las não só vive feliz, como tem extraordinárias descobertas e entende o seu próprio homem espiritual e a sua vida. É bom você falar nisso, porque é interessante que a gente possa fazer esse resgate histórico. Eu não tenho medo e escrúpulo de falar. O iluminismo é de uma prepotência pavorosa, né? O iluminismo e os enciclopedistas, e eu relato que Diderot, D'Alembert, Voltaire, embora tivesse fossem grandes filósofos, mas eram pessoas que realmente foram os grandes promotores da grande fake news que nós temos hoje, que é justamente essa coisa de ter essa cisão da fé e da ciência, né? O iluminista, ele acha, nós somos a luz, né? Nós somos a luz. Tudo que foi feito até hoje foi trevas, né? Tanto é que essa expressão idade das trevas é de uma ignorância enorme, né? Idade Média nunca foi idade das trevas, né? Mas é interessante você trazer isso pra gente, porque aí a gente pode olhar, né, e olhar de uma maneira muito, muito bonita e racional ao mesmo tempo, né? São Paulo pedia para que a gente procurasse as razões da nossa fé, né? Nossa fé tem que ser racional também, né? Razoável. Romanos 12:2. Então tem que ser... Nosso culto racional. Tem que ser racional. Agora, é interessante que você disse tudo, né? Mas a gente pode realmente caminhar e saber que uma coisa não elimina a outra e são complementares, né? Sim, é fundamental nós entendermos, como você falou sobre as fake news da história, é fundamental nós entendermos que
os discípulos da fé e da ciência não têm poder sobre elas. Eles não podem determinar se elas brigam ou não. Elas não brigam, elas têm a mesma fonte. Então, quando você tem a sua fé maior do que a sua ciência, é necessário você entender que a ciência não é inimiga da sua fé, ela explica ela. Quando você tem a sua ciência maior do que a sua fé, você não pode ir contra a fé. Você tem que entender que a fé tem respostas que a sua ciência não explica. Quando você consegue conjugar as duas e entende que é de Deus que provém elas, e como eu citei Paulo aqui aos Colossenses, que é em Jesus que estão os mistérios, as revelações da sabedoria e da ciência, quando você entende isso, você passa a compreender a essência e as fórmulas da vida, e que Deus é muito maior do que essa caixinha de sapato que as pessoas querem colocá-lo ali dentro, como que se fosse assim e não muda. Não, Deus é muito mais do que aqueles que dizem representá-lo, falam a respeito dele. Porque nós não podemos falar a respeito de Deus como ele é. Ele fala ao profeta Isaías, no capítulo 55, verso 8 e 9, assim como o céu é mais alto que a terra, está distante da terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E assim como o céu é distante da terra, assim os meus caminhos, as minhas escolhas, são mais altos que os vossos caminhos, que as escolhas de vocês. Então, quando alguém vem me fazer uma pergunta assim sobre Deus, sobre a Trindade, quer uma explicação, quando é que veio Deus ou como é que é isso, eu começo respondendo assim: olha, se Deus puder ser explicado por um homem, ele não é Deus. Esse Deus não me serve. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que a Bíblia me revela, ele é infinitamente superior. O rei Davi, nos Salmos, ele fala assim, no Salmo, a tal ciência para mim é grandiosa, eu não alcanço de tão alta. Ele chama todas as estrelas pelo nome. Como é que eu vou compreender um Deus assim, que o céu dos céus é o escabel dos pés, é o apoio dos pés de Deus? Como é que eu posso explicar um Deus assim? A minha mente não alcança. Mas eu posso, através da ciência, entender o modus operandi de Deus. Porque ele criou tudo pelo seu poder, com a sua palavra. Agora, ele fez isso com leis que ele mesmo também criou. E quando eu estudo a ciência, eu estudo as leis que Deus criou. Quando eu estudo sobre a vida, quem fez a vida foi Deus, quem doou ela foi Deus. Então eu estou estudando o que Deus fez. Então não há problema na fé e não há problema na ciência. Problemas estão naqueles que querem fazer elas brigar, só que elas não brigam. Originalmente elas não brigam. É verdade. Muito obrigado. Eu queria agradecer. Olha, sua presença é tão prazerosa e tão gostosa, né, que daria para a gente ficar aqui conversando a tarde toda. Quero agradecer muito, mas muito mesmo, muito aí agradecer, porque sempre você vem acrescentando algo ao nosso coração, à nossa fé. Obrigado mesmo, viu? Obrigado, Luciano. Muito obrigado mesmo. Se alguém mais quiser saber sobre esse assunto, no meu link da bio, tem ali o Sabercast. Eu tenho ali dezenas de palestras que eu falo sobre fé e ciência, sobre a origem das religiões, a origem da política, da economia, da divisão e da formação dos povos, como o mundo se organizou e como a Bíblia fala sobre ciência. Tem ali um link na bio. @Luciano Stein Oficial. @Luciano Stein Oficial. Tá aí, ó, nós estamos apresentando aí. Pode entrar ali no Instagram. Obrigado, Luciano. Isso. Muito obrigado. Abraço. Olha que beleza.